Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Vamos falar da data limite? Data limite, boa. E aí? Bom, data limite... Primeiramente, o que é a data limite? É uma previsão supostamente feita por Chico Xavier, mas na verdade quem trouxe a público foi um outro cara no Geraldinho, depois, que é um cara ótimo de você chamar também, um cara muito espírita assim forte, que não se vendeu pra essa palhaçada que estão fazendo aí com o espiritismo. É, um espírita raiz, um cara muito bom, muito conceituado, tem bastante conhecimento, muito bom. Recomendo bastante ele. E aí, o que é data limite, né? Na realidade, há controvérsias, mas assim, eles estão falando mais ou menos de coisas que também estão escritas. A data limite também tem interpretação. Tem na Bíblia, sim. Tem, sim. né? Tem sinais que vão emoldurar essa data, quer dizer, não diz a data específica, Sim. mas diz os sinais que vão emoldurar essa data. Sim. É como vai cair uma tempestade, você sabe, o céu está escuro, relâmpago, vai trovão, vai rolar uma tempestade. Vai acontecer algumas coisas. É mais ou menos o que está acontecendo agora. Sim. Então, de fato, assim, na realidade, é um período que a gente está de transição. A data limite tem a ver com aquele negócio que eu comecei a explicar lá atrás, eu acabei não falando. Que a gente estava num planeta de prova e expiação, que, ou seja, é um planeta que as pessoas ainda têm que passar por expiações, que seria, por exemplo, problemas que fogem do seu controle. Expiação é assim, você... Qual a diferença, né? De um erro seu, por exemplo. O cara chega atrasado todo dia no trampo e perde emprego. Aí não pode falar que é karma. Expiação é karma. Se o cara chegou atrasado... Mas eles te passaram alguma data limite? Você tem um número? Sim, Porque eu tenho um número, a gente pode ver se eu vou falar sobre isso daí. Aí, por exemplo, agora o cara foi lá, o cara tá se dedicando, tá fazendo tudo certo, e aí a empresa resolve cortar alguns funcionários e corta por algum motivo, pela data, pela idade ou pela posição, e corta justo o cara. Isso pode ser uma expiação, porque você tá fazendo o possível e foge do seu controle, né? Isso é uma expiação. Então, hoje o nosso planeta ele ainda tem muitas essas expiações. Tanto o Covid é uma delas. O Covid vem para pagar o karma de um monte de gente, porque de uma vez só ele detona um monte de gente. Sim. Né? De uma vez só ele detona economicamente, ele detona a qualidade de vida, ele detona... Tem pontos positivos? Tem. Detona a própria vida. Detona a própria vida. Então, assim, é como se fosse o seguinte, o que eu entendo assim, o Covid, ele foi implantado por um espírito. Os caras chegam, tem uma reunião e falam assim, ó, tem muita gente com um monte de karma, a gente precisa fazer esse processo administrativo, porque para eles é um processo administrativo de evolução. Isso precisa andar, o que nós vamos fazer? Vamos modificar aquele vírus ali, porque o vírus já estava aí há um tempão, e uma leve modificação pode transformar... E se fosse uma modificação um pouco pior ainda, acabar com a humanidade. Mas eles têm o controle disso, eles não vão deixar que isso acabe com a humanidade, eles vão deixar que isso ferre com um monte de gente, modifique. Para algumas pessoas até foi bom, porque se voltou para outras questões, mas para a maioria foi ruim. Então, por exemplo, essas questões, elas servem para fazer as pessoas passarem pelos seus karmas. Então, nós ainda vivemos num planeta assim. Mas nós vamos começar a entrar num planeta de regeneração, onde o mal começa a ser controlado e quase não existe. E também outras coisas começam a acontecer, como, por exemplo, a cura das doenças, né? A cura da tecnologia avançada, que não vai mais causar... Então, ou seja, mais para frente, a gente não vai ter morte. Porque a tecnologia vai impedir que erros de acidentes aconteçam. Só naturais. Naturais não vão... Então, mas a morte natural é facilmente controlada se você controlar os cromossomos. Se você conseguir fazer com que... se você controlar bem o DNA, você não tem mais morte natural. Porque você consegue preceder a doença e trocar antes dela acontecer. Mas a gente fica velho e morre. Aí tem os telômeros que também podem ser modificados. Por exemplo, tem um bicho lá que não morre, uma lula lá que não morre nunca. E é difícil de estudar ela. Isso parece ser ruim, cara, na verdade. Você vai ficar eterno? Depende de quem você é. Na verdade, não é. Você vai ficar eterno. Um dia isso vai acontecer. Não, e aí... acho que não nesse plano. Eu entendo assim. Quer dizer, aqui a certeza que eu tenho da vida é a morte, mas no mundo espiritual... A morte ocorre, com no mundo certeza. Espiritual, sim, você pode contemplar mas o que a o eternidade. Espiritismo fala, que nos planetas muito evoluídos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, eles já controlaram o DNA. Então, a morte física é uma coisa calculada. Vou morrer, depois eu vou voltar. Uma coisa calculada, às vezes para exercer uma missão, alguma coisa assim. Tanto que, uma coincidência interessantíssima. Eu estava estudando alguns casos de abdução de alguns outros países, de americanos, por exemplo, uma brasileira em 1972, que nem tinha acesso à informação, caipirona lá de Minas.
o que eles falam é muito interessante, porque sempre os extraterrestres têm a mesma cara. O que isso quer dizer? Com poucas diferenças. Quer dizer que eles dominaram a tecnologia do DNA, a ponto de concluir que vamos todo mundo reencarnar com 1,80 m, X massa muscular, X gordura, com um rim funcionando dessa forma, o fígado dessa forma, o coração dessa forma. Você entende o que eu quero dizer ou não? Isso aí, para quem domina já essa tecnologia de DNA, que na Terra a gente não consegue escolher a cor do olho, já é possível você escolher a cor do olho do seu filho. Então, com mais anos de experiência e mais tecnologia, e conhecendo melhor o DNA, que tem muita, extremamente informação, a gente não sabe nada ainda direito, quase nada. Você consegue determinar tudo, o seu tamanho, as doenças que você vai ter, as doenças que você não vai ter, o seu índice glicêmico, a sua tendência de engordar, a sua tendência de qualquer coisa você consegue. Até o seu nível de inteligência você consegue. Já é possível manipular isso. Já é possível manipular as características já são. Sim, já podem ser manipuladas. Aí a questão da vida eterna esbarra na questão dos telômeros, dos cromossomos, que vão acabando e aí não tem mais como duplicar a célula, mas também é algo que dá para se arrumar. Se você tiver alta tecnologia, você consegue se arrumar. E existem bichos que se regeneram pra caramba. Tem um monte de bicho na natureza, inclusive essa lula aí não morre nunca. Ela vai sempre ficando mais jovem. Então, é algo que ainda está distante da nossa tecnologia, sim. Mas é algo que é possível ser encontrado mais para frente. E eu acredito que, na Data Limite, a gente vai receber essa visita desses extraterrestres que vão nos trazer essas tecnologias. Porque eu acredito que, como humanos, vai demorar muito para a gente chegar nesse patamar. Entendeu? Mas para seres que já dominaram facilmente há milhares de anos, eles conseguem facilmente trazer isso. Supostamente essa data limite era ano passado, não era? Não, é a data limite do ano passado. Então, aí tem muita conversa. Então, tem muita questão relacionada à questão da Bíblia aqui, tá? Realmente. O que eles estavam falando era o seguinte, que se até o ano passado não ocorresse uma guerra nuclear, a gente teria acesso a ter os espíritos, a ter um monte de coisa, inclusive visita dos ETs nos trazendo algumas tecnologias. Mas eu não acho que o povo está preparado para isso hoje em dia, entendeu? E eu acho que também a decisão de uma guerra nuclear não é de uma pessoa, é de uma administração espiritual que comanda todas as questões. Não pode colocar só, se o Putin resolveu ter uma guerra nuclear, vai rolar. Eles não vão deixar que isso aconteça, entendeu? Por mais que eu acredite, óbvio que o Putin, por exemplo, está sendo utilizado para causar toda essa confusão, eles não vão permitir que uma guerra nuclear aconteça porque meia dúzia de velho que está sentado no ar-condicionado quer que tenha uma guerra, entendeu? Não acho que vai acontecer isso. Então, tipo assim, eu acho que a questão é muito mais complexa. Mas o Espiritismo fala que em 2057, Emmanuel, o guia de Chico Xavier, fala que em 2057 a Terra estará em regeneração. E quais são as datas que você pensa aí? Bom, eu me pauto num calendário, né, da seita que eu fiz parte. Claro que quem sabe é Deus, eu não posso afirmar a data nenhuma, né? Mas eu acredito que a gente tem que estar preparado, né? Assim, se for amanhã, é amanhã. Você tem que ter uma vida íntegra hoje, que eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Sim. Então, fazer o melhor hoje. Mas seria 2030, né? Começaria a startar em 31 de dezembro de 2023, né? E aí ia ter o ápice em 2030. O que eu sei é que ocorrerão desastres que vão modificar bastante que coisa. acabaria assim, teria o período de tribulação, grande tribulação, finalizaria em 2030. O Covid é uma dessas coisas. E o Covid vai voltar depois bem mais forte. Vai voltar bem mais forte. Bem mais forte. Porque o que está acontecendo agora é que a gente está dando sorte. Eu espero que vocês dois sejam loucos. Isso daí não vai rolar. Mas até o louco pode acertar, tá? Mas é uma conjectura. Não, tá? mas na verdade não precisa ser médium. É pautado em sinais, tudo. Não é uma afirmação, não posso ter essa afirmação. Claro. Seria... O meu mentor disse que em agosto ia vir um Covid, julho por aí, que vai ser muito pior. Mas isso é óbvio que vai acontecer uma hora. Porque a gente não tem tecnologia para vencer o Covid. Tecnologia forte o suficiente para resolver o problema dos vírus. A AIDS está aí há quantos anos? Até hoje não tem uma cura efetiva. Não tem. Remedia, mas tem os coquetéis você diminui muito a carga viral, mas você não cura o Covid. A gripe espanhola, por exemplo, não tem cura. Nos exato. Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Tem uma arma química biológica poderosa nas mãos. Perigosíssima, inclusive. E não é só eles, não. Tem a peste negra, tem um monte de arma química então, aí. E isso daí, a gente não tem tecnologia para resolver vírus nenhum. Não tem como, porque o vírus ele hackeia a célula e ele começa a se duplicar e, que se espalhar e não tem o que fazer. Então, hoje a gente só está vivendo o que nós estamos vendo hoje
Porque a última significativa mutação foi a Omicron, que ela tem a característica de ser muito mais contaminante, Contagiosa. só que muito menos letal. Sim. Então, o que acontece hoje? As pessoas pegam, não percebem tanto, ela tem bem menos letalidade, só que basta uma modificaçãozinha capeta nessa história para isso se transformar num verdadeiro pesadelo. Entendeu? E aí, estamos lascados. Então, tipo assim, tem mutações genéticas, acontece o tempo inteiro. Um indivíduo chega a ter mais de 1 bilhão de células. 1 bilhão de células com vírus. E rapidamente, porque... E aí, quando você pega uma variante assim, ela acaba dominando as outras. Ela acaba passando por cima das outras. Por isso que a primeira variante que aconteceu do Covid, que só atacava idosos, nem existe mais. Não, porque é as verdade. outras já comeram ela, já tipo... Era verdade. Então, assim, basta uma leve modificação. Claro que eu creio que isso é tudo contrário para os espíritos. E aí que tá o problema, né? Porque, tipo assim, se tivesse a leve modificação para transformar uma Omicron pior do que a outra e com uma mudança em algumas proteínas, etc., velho, até a vacina não vai fazer mais efeito. Em alguns pode acontecer isso, pode não acontecer. Pode acontecer da pessoa se contaminar mesmo tomando vacina e ter uma reação menor porque ela já tem um certo antídoto. Mas se não tiver uma solução rápida para o vírus, que não tem como, porque a gente não tem nada, tem nenhuma tecnologia. Demanda pesquisa. Isso vai demorar 5, 10 anos. Se a gente não se receber a ajuda de extraterrestres, é 10 anos para você resolver isso aí, se resolver. Porque é uma coisa inimaginável. A gente não tem nada, não tem um remédio que você encontra na natureza, nem nenhum remédio que foi testado. Já testaram tudo essa história. Os caras testaram tudo que foi possível. Então é algo microscópico, a um nível que a gente não tem esse conhecimento. Já tentaram plasma, já tentaram tudo. E eu sei que eu sempre acompanho essas coisas e nós estamos lascados se acontecer. Mas, como tudo passa, vai passar uma hora, né? Então, eu acho que vai ser bem complicado, mas vai passar. Esse lance de 2057, quem foi que falou esse número? O Emmanuel é o... Deixou escrito isso. Ele falou para Chico Xavier, né? Mas está registrado isso, cara? Uhum. Isso tá Porque já no livro. marcaram o Ele fim fala do no mundo livro, para não, várias vezes, né? Mas aí, essa questão de Chico Xavier é um pouco complicada, porque a galera fala coisa que não está registrado. E como é que você vai saber? Sim. O que você vê no programa Finga Fogo lá, ele está falando, né? Ele fala sobre essas coisas, sobre a água na lua, tal. Você está vendo o que ele está falando. Sim. Inclusive, recomendo, quem quiser assistir, vai lá no YouTube, assiste, é impressionante. Tem um 4 horas documentário o cara dele falando. na Netflix, muito interessante. Ah, é? Tem, Eu nem muito tinha legal. visto. O cara é fenomenal. Você vê o cara falando, assim, fora do comum, né? Netflix ou Globoplay, um dos dois.